Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais este vídeo. Nesse vídeo de hoje nós iremos falar sobre os operadores lógicos, ok? Os operadores lógicos para programação é um pré-requisito básico para que a gente consiga trabalhar com as estruturas de decisão, tá? Então, para que a gente possa evoluir e falar de estruturas de decisão, que é o que vai permitir o nosso algoritmo tomar decisões do tipo, se a nota do aluno é maior do que X e a quantidade de faltas é menor do que tanto, então se uma determinada condição ocorrer, então esse aluno está aprovado. Se essa condição não ocorrer, esse aluno pode estar de recuperação ou pode estar reprovado. Então, para que a gente possa tomar essas decisões dentro do código, que é o que a gente chama de estruturas de decisão, é necessário a gente entender o funcionamento de dois conceitos. Um que são as estruturas, os operadores de comparação, que a gente viu nos vídeos anteriores. Então, quando a gente testa se um número é maior, se ele é menor, se ele é maior ou igual, se ele é diferente, ok? Isso são os operadores de comparação. Como o próprio nome diz, o objetivo é comparar alguma coisa com outra coisa. Lembra que essa comparação ela só funciona aos pares. Então você precisa de duas coisas para comparar. Você vai comparar uma coisa com outra coisa. Então pode ser um número contra outro número, uma variável com um número, duas variáveis, uma variável e uma expressão matemática. Então você sempre vai comparar duas coisas. Se você precisar comparar mais coisas, precisa comparar três coisas, você tem que fazer aos pares. Então você faz a primeira com a segunda, depois o resultado da primeira com a segunda, que seria o resultado, você faz esse resultado com a terceira. Então é sempre aos pares e a gente vai entender isso à medida com que a gente estiver evoluindo. Então são dois conceitos que são necessários a gente entender para ir para as estruturas de decisão. Então os operadores de comparação, que a gente já viu nos vídeos anteriores, e os operadores lógicos, que são os operadores que a gente vai tratar no assunto deste vídeo, tá bom? Os operadores lógicos, é o que dá o conceito que a gente chama de lógica de programação. Então, a lógica basicamente é feita em cima dos operadores lógicos. Algumas linguagens possuem mais operadores, menos operadores. No caso do Portugal, a gente trabalha com três operadores básicos, tá bom? Em outras linguagens a gente pode ter mais operadores, mas esses três operadores aqui é o que a gente mais utiliza, tá? Que é um operador que a gente chama de e, o operador ou e uma negação, o operador de negação. Bom, para que isso serve, né? E lembra que a computação ela imita o mundo real, né? Então a computação nada mais é, os algoritmos nada mais são do que uma forma da gente representar as ações que a gente faz no dia a dia. Então no dia a dia é muito comum a gente colocar possibilidades quando mais de uma coisa vai ocorrer, quando mais de uma situação vai ocorrer. Então, por exemplo, eu posso dizer que, vamos pegar o caso do aluno aprovado, né? O aluno ele só está aprovado se a nota dele for maior ou igual a 6. Então, nota que eu uso uma comparação. Então, se a nota final do aluno for maior ou igual a 6 ou maior ou igual a 60, esse aluno pode estar aprovado. Na maior parte das escolas, a gente coloca dois critérios. O aluno tem que ter uma nota maior ou igual a 6 e também, então tem que ser duas coisas juntos. A nota tem que ser maior ou igual a 6 ou maior ou igual a 60 e a quantidade de faltas dele não pode ser, por exemplo, 15% de faltas no período que está sendo analisado, no ano, por exemplo. Então, se o aluno tira uma nota acima de 6, ele ainda pode ser reprovado se a quantidade de falta for maior do que a quantidade de faltas permitidas. Então, a gente usa, né, o conceito do e. Então, o aluno é aprovado se ele tem nota suficiente para passar e também, ao mesmo tempo, se ele não faltou uma quantidade específica de aulas. Então, se ele, por exemplo, vamos supor que não, vamos dar números mais fáceis aqui. O aluno não pode faltar 10 vezes no ano. Se ele faltou 5, então ele está dentro do critério, mas ele tirou uma nota menor do que 6, o outro critério não vai permitir ele passar de ano, porque são as duas coisas, é um e. Então ele tem que ter nota maior que 6 e
quantidade de faltas menor do que 10. Então é o E. Tá? Um outro exemplo do E eu poderia falar que eu só vou viajar no final de semana se estiver fazendo sol e eu tiver dinheiro para comprar uma passagem de ônibus. Então, se no final de semana está de sol, mas eu não tenho dinheiro para comprar a passagem, eu não vou viajar, porque eu estou colocando um E. Então, é uma coisa e também a outra coisa. Então, as duas situações precisam acontecer. Quem garante isso é o operador E. Tá? Então, por exemplo, eu acho que esses dois exemplos aqui são os mais comuns. Então, esse é o operador E. E aí a gente tem o operador OU. O operador OU como o próprio nome diz, né? Ou é uma coisa, ou é outra coisa. Por exemplo, vamos supor que eu vou dizer que no final de semana eu vou viajar se tiver passagem de ônibus ou tiver passagem de avião. Vamos supor que eu tenho dinheiro para comprar a passagem, tá? Mas eu só vou viajar se for de avião ou se for de ônibus. Neste caso, não vou considerar aqui a possibilidade de ir de carro, por exemplo, que não tem carro e tal. Então, ou eu vou de avião ou eu vou de ônibus, certo? Se eu chegar para comprar a passagem de ônibus e tiver a passagem de ônibus, eu viajo. E se não tiver a passagem de avião, tudo bem. Eu vou viajar porque eu falei que é um ou outro, né? Ou, né? Os dois, né? Então é o ou. Então eu viajo se tiver a passagem de ônibus ou de avião. Cheguei na rodoviária para comprar uma passagem de ônibus e não tem, mas tem passagem de avião, já me satisfaz, porque eu quero viajar com uma dessas duas possibilidades. Agora, quando é neste critério, nesta condição, quando é que eu não viajaria? Quando não possui passagem de ônibus e não tem passagem de avião. Então, se eu não tenho ônibus e também não tenho passagem de avião, eu não vou viajar, porque nessa condição eu falei que só viajo se for de ônibus ou de avião. Então, note que o e o ou é o e e o ou que a gente usa no dia a dia para tudo. Né? Em quase todas, no nosso dia a dia, a gente está aplicando esse conceito do e do ou. Então, em algumas circunstâncias, o e é o que vai te satisfazer para você realizar uma determinada tarefa. Duas ou mais coisas precisam acontecer simultaneamente. Então, quando você tem essa característica, você tem que usar o e quando você tem uma característica que pode ser um ou outro ou os dois, você usa o ou. E a negação é um operador que simplesmente inverte, né? Então, quando a gente fala assim, não vai chover, chover, eu estou dizendo que vai chover. Se eu falo que não vai chover, eu estou negando, né? Eu estou aplicando a negação, estou invertendo um resultado. Então, se eu tenho um resultado verdadeiro e aplico a negação, esse resultado fica falso. E quando eu tenho um resultado falso e eu aplico a negação, esse resultado fica verdadeiro. Na prática, na computação, a negação a gente usa ela em situações bem específicas. Então, neste momento, pode ser que não faça muito sentido vocês entenderem a usabilidade. Talvez não faça, vocês vão entender, porque é um conceito relativamente simples, né? Eu vou negar, então se é verdadeiro vira falso, se é falso vira verdadeiro, mas vocês ainda vão ficar com uma dúvida assim, poxa, mas em que caso que eu vou usar isso? Aí quando a gente estiver usando os operadores, as estruturas de decisão e estruturas de repetição, aí neste tipo de cenário é mais comum a gente utilizar os operadores de negação, aí a gente volta a falar do operador de negação, tá bom? Então, vou utilizar aqui, deixa eu pegar aqui a nossa lousa virtual, então nosso whiteboard, para fazer um desenhozinho aqui que representa esse conceito, tá bom? Depois a gente vai para o Portugal para aplicar ali na parte de código, tá bom? Então, por enquanto, vamos apenas entender o conceito relativo a essas duas situações, tá? Então, analisando o comportamento do operador OU e do operador E, com todas as possibilidades, porque eu sempre falei que a comparação é sempre feito em pares. No caso dos operadores lógicos, também é sempre feito em pares. Então, eu sempre analiso duas coisas. Se eu tiver três coisas para analisar, eu preciso fazer em pares. Eu faço a primeira com a segunda, analiso o resultado disso, e aí o resultado disso eu analiso com a terceira. Então, sempre é em pares.
E aí, através desse conceito da gente sempre enxergar em pares, é possível a gente montar aqui um negócio que a gente chama na computação de tabela verdade. O que é a tabela verdade? São as possibilidades que a gente tem para os operadores lógicos, tá? Então, deixa eu pegar aqui uma tabelinha com algumas possibilidades aqui. Então, por enquanto, só para a gente entender como que é a mecânica do operador, tá? Eu vou padronizar aqui, eu vou falar que 0 é igual a falso, certo? E o 1 é igual a verdadeiro, tá? Vamos só fazer essa padronização aqui, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui, ou então, por enquanto, acho que a gente não precisa nem trabalhar com 0 e 1 aqui. Vamos só trabalhar com falso e verdadeiro, tá? Vamos simplificar. Então, eu tenho aqui o valor de A, vamos imaginar uma variável qualquer, A, uma variável B, e aqui a gente vai aplicar o A e o B, certo? Então, o que a gente tem aqui? Para o A, todas as possibilidades que a gente pode ter. Então, eu posso ter o A sendo falso e o B sendo falso. Eu posso ter o A sendo falso e o B sendo verdadeiro. Eu posso ter o A sendo verdadeiro e o B sendo falso. E a gente pode ter aqui o A sendo verdadeiro e o B sendo verdadeiro. Então, são todas as possibilidades que a gente tem. Então, se o A pode valer verdadeiro ou falso e o B pode valer verdadeiro ou falso, então todas as combinações possíveis são essas aqui, tá? Bom, e o que é A e B? A e B são avaliações que você vai testar que podem dar resultado verdadeiro ou falso, tá? Por enquanto, uma avaliação que dá verdadeiro ou falso. Por exemplo, se eu perguntar aqui, ó, 7 é maior que 3, se eu perguntar isso aqui para vocês, vocês sabem dizer se é verdadeiro ou falso. 7 é maior do que 3, então eu vou falar que é verdadeiro. Agora, se eu perguntar 7 é maior do que 13, aí o resultado disso aqui é falso. Então, esse A e esse B pode ser qualquer coisa. Pode ser uma variável que tem o valor de verdadeiro ou falso, ou pode ser uma equação matemática, tá? Uma equação matemática que vai utilizar algum tipo de comparação, tá bom? Então, por enquanto, não preocupa que tipo de equação ou o que vai produzir esse resultado verdadeiro ou falso. Por enquanto, nesse momento, só entende se o A for verdadeiro e o B for falso, ou o A for falso e o B for falso, o que acontece no resultado final, tá? Então, como a gente falou, né, o E, quando a gente aplica o operador E em um par de valores, a gente só vai ter o resultado final verdadeiro quando as duas partes forem verdadeiras, quando o A for verdadeiro e o B for verdadeiro. Vamos imaginar que o A é, por exemplo, tem passagem de ônibus? Tem passagem de ônibus. E aí vamos imaginar que o B é está de sol. Então aqui a gente teria um cenário onde eu poderia falar assim, cara, eu vou viajar no final de semana se tiver passagem de ônibus e também se tiver de sol, certo? Então, se eu chegar no final de semana, tem passagem de ônibus? Não, não tem. Todas as passagens já foram vendidas. Então, o meu A seria falso. Então, não tem passagem de ônibus. Né? Tem passagem de ônibus? Não, não tem. Então, é falso. Essa pergunta aqui dá o resultado falso. E aí eu pergunto assim, cara, tá de sol? Aí, cara, não, tá chovendo. Então, isso aqui é falso também. Então, está de sol? Não, não está de sol. É falso. Então, meu B é falso. Aí a minha pergunta, eu vou viajar? Não, eu não vou viajar. Porque não tem passagem de ônibus e também está chovendo. Então, como o meu A é falso e o meu B é falso, o resultado final é falso. A e B é falso. Agora, vamos imaginar que eu pergunto, chegou no final de semana, tem passagem de ônibus? Não, não tem. Todas as passagens foram vendidas e eu não comprei com antecedência. Está de sol? Tá de sol. Eu olho lá, pô, tá de sol. Tá um sol bastante bonito. Então, o B é verdadeiro. Só que eu vou viajar? Não, eu não vou viajar, porque para a viagem eu falei que tinha que ter passagem de ônibus, para mim comprar a passagem de ônibus, e tinha que estar de sol.
tá de sol, só que não tem passagem de ônibus, então eu não vou viajar. Então a gente fala que se o A é falso e o B é verdadeiro, o resultado final é falso. A mesma coisa acontece se a gente inverter, tá? Se eu inverter isso aqui, ó, se eu falar tem passagem de ônibus, tem passagem de ônibus, mas tá de sol? Não, não tá de sol, tá chovendo. Eu vou viajar? Não, não vou viajar, porque eu coloquei o critério de que eu não vou viajar. Cara, eu não quero viajar pro final de semana pra praia, sendo que tá chovendo, ok? Então eu coloquei esse critério. Então se eu cheguei no final de semana, fui lá, tem passagem de ônibus? Tem, mas tá chovendo, eu não vou viajar. Apesar de o A tá dando verdadeiro e o B tá dando falso, o resultado também é o quê? É falso. Então, quando a gente tem um operador o E, independente se um dos lados der verdade, o resultado final dá falso. O único caso que a gente tem uma situação que vai dar verdadeiro para uma avaliação de duas coisas usando o operador E é quando as duas partes são verdadeiras. Então, cara, tá de sol? Tá de sol, verdadeiro. Tá um sol de rachar. E tem passagem de ônibus? Tem passagem de ônibus. Tem lá, eu posso comprar. Então, nessa situação, eu vou viajar. Porque tem passagem de ônibus e também está de sol. Então, eu criei esta regra. Eu só viajo, cara, se tiver passagem de ônibus e tiver de sol. Se os dois aconteceram, se o A e o B foi verdadeiro, então o resultado que eu tenho aqui é verdadeiro. Então, isso é importante a gente entender esse comportamento, porque quando a gente for construir um algoritmo que a gente precisa avaliar duas coisas, e normalmente você vai querer implementar algum tipo de regra, não, para essa regra específica eu preciso que isso só aconteça, um determinado trecho de código eu só quero que seja executado se essas duas coisas forem verdadeiras. Então aí para essa situação você vai ter que usar um E. Agora, se você está implementando alguma situação que pode ser uma ou pode ser a outra, se uma der verdadeiro ou a outra der verdadeiro, ou seja, uma pode dar falso, mas se a outra der verdadeiro, atende ao meu critério, aí para esse tipo de situação eu vou usar o ou, certo? Então note que é exclusivo. Tem situações que para funcionar a gente tem que usar o e tem situações que a gente vai usar o ou. Então é importante a gente entender individualmente como cada um desses dois funciona para depois a gente colocar em prática no código para tentar representar o mundo real, as situações do mundo real, dentro da minha implementação. Então, essa aqui seria a tabela verdade que a gente fala, né? Tabela verdade do E. E lembra sempre que é em pares, tá? Então, se eu tenho duas coisas para avaliar, eu verifico se se os dois lados são verdadeiros, no E, os dois lados têm que ser verdadeiros. Se os dois lados forem verdadeiros, dá verdadeiro. Agora, se um dos lados forem falsos ou os dois forem falsos, o meu resultado final é falso, ok? Agora a gente tem também o operador ou. O operador ou, a gente vai utilizar ele para situações específicas, né? Então eu tenho aqui o A, o B, e aí eu tenho aqui A ou B, tá? Então, vamos pegar uma situação aqui que a gente utilizaria o A ou o B, tá? Uma situação que eu utilizei aí foi o caso, eu vou viajar o final de semana, certo? Eu vou visitar, sei lá, meus pais que moram em outra cidade. Bom, como eu não estou indo para a praia, então não me interessa muito se está de sol ou não. Se está de sol ou se está chovendo, eu quero visitar os meus pais ali de todo jeito, certo? Mas a questão é, eu não tenho carro, então ou eu vou de avião ou eu vou de ônibus. Nesse caso, deixa eu trocar, não vou colocar o avião não. Então ou eu vou de ônibus ou eu vou se eu conseguir carona, por exemplo. Então, conseguir carona. Então, esse aqui é a nossa avaliação B, certo? Então, tem passagem de ônibus? Tem passagem de ônibus. Fui lá na rodoviária, tem passagem de ônibus. Isso aqui deu verdadeiro. Bom, tem alguém que pode me dar carona? Eu consegui carona? Cara, tem. Eu consegui uma carona com uma pessoa. Aí, nesse caso, eu escolho um dos dois. Ou eu escolho ir de ônibus, ou eu escolho ir de carona, certo? Vou ver lá qual que é o mais barato. Mas se os dois dão verdadeiro, a gente tem aqui a situação dando verdadeiro. Deixa eu só, no caso aqui, ó, a tabela continua a mesma, né? As mesmas possibilidades. Então a gente tem aqui o A sendo falso e falso, falso e verdadeiro, falso ou verdadeiro, verdadeiro ou falso, e os dois verdadeiros. Bom, vamos começar de baixo para cima.
Se eu tenho os dois verdadeiros, o meu resultado final é verdadeiro. Cara, eu viajo, certo? Basta eu escolher um dos dois aqui, eu viajo, certo? Então, no ou, ele também dá verdadeiro quando os dois lados são verdadeiros, o A ou o B são verdadeiros. Lembra que A e B aqui podem ser variáveis ou podem ser expressões matemáticas, ok? Mas são coisas que produzam um resultado verdadeiro ou falso, tá? Depois a gente dá alguns exemplos disso. Agora vamos para esse caso aqui, onde o A é verdadeiro e o B é falso. Bom, tem passagem de ônibus? Tem passagem de ônibus. Eu consegui carona? Não, cara, eu não consegui carona. Não tem ninguém que está indo lá para a cidade que eu estou indo. Isso aqui deu falso. Bom, mas tem passagem de ônibus. Então, como o meu critério é um ou outro, eu consigo ir também, tá? Então, deu verdadeiro no A, o A é verdadeiro, o resultado final é verdadeiro. Diferentemente do E, o E só dá verdade quando os dois lados são verdade. No caso do ou, não. No caso do ou, se pelo menos um dos lados der verdade, o meu resultado dá verdade no final. Então, se eu inverter isso aqui, ó, então vamos imaginar que, cara, não tem passagem de ônibus, tá? Não tem passagem de ônibus, mas eu consegui uma carona. Passagem de ônibus é falso, consegui carona verdadeiro. Então eu viajo? Viajo também, porque eu vou de carona, eu tenho alguém para me levar, certo? O único caso que dá o resultado falso é quando os dois lados são falsos. Né? Então, quando eu tenho aqui, tem passagem de ônibus? Não, não tem passagem de ônibus. Eu consegui carona? Também não, deu falso. Aí, nessa situação, dá falso no final, certo? Então, se a gente comparar, vamos fazer mais um quadradinho aqui, ó, para fazer a comparação com o E, tá bom? Então, se eu pegar aqui, ó, agora esse quadrante aqui eu vou falar que é o A ou B. O que a gente viu no A ou B? Ah, desculpa, no AND, né? No A e B. Vou apagar aqui. No A e no B, certo? No A e no B, o único caso que eu tenho resultado verdadeiro é quando os dois são verdadeiros. Então, se eu pego o A igual a verdade e o B igual a verdade, faço o A e B, aí eu tenho verdade. Agora, para todos os outros casos, no E dá falso. Então, se um dos lados é falso, dá falso no E. Aqui um lado é falso, deu falso. E se os dois lados forem falso, dá falso. Então, olha só, o que a gente tem aqui de igual? De igual, a gente tem o desculpa, o E com o OU. O E com o OU, quando os dois lados são falsos, dá falso, certo? E quando os dois lados são verdadeiros, dá verdadeiro. Então, a gente tem essa questão, tanto do OU quanto do E, a gente tem essa situação que é igual. Agora, as diferenças do OU e do E é quando um dos lados é falso. Então, no caso do OU, quando um dos lados é verdadeiro, é verdadeiro, o resultado final é verdadeiro. No caso do E, não. No caso do E, quando um dos lados é falso, o resultado final é falso, tá? Então, coloca apenas essa regrinha na cabeça, tá? E lembra que é igual ao mundo real, tá? E ou, tá? Às vezes, no mundo real, a gente acaba falando ou, às vezes assim, às vezes dá o entender que às vezes assim, ou é um ou é outro. Não pode ser os dois. A gente tem um operador específico para isso que a gente chama de ou exclusivo. O ou exclusivo faz essa situação onde ou é um ou é outro. Não pode ser os dois. Ou é um ou é outro. No caso do Portugal, não tem o ou exclusivo, mas ele não é tão utilizado assim nos casos mais básicos, tá? Então a gente nem vai falar dele nesse momento aqui, tá bom? Então o mais importante é a gente entender como que funciona o e o ou. E a negação, a gente não vai trabalhar com ela agora, porque como eu comentei com vocês, a gente sempre vai tentar adotar um padrão onde a gente vai focar no conceito quando a gente tem condição de aplicar ele de maneira imediata, tá? Como aqui a gente quase não vai usar no começo a negação, então a gente nem vai falar muito dela, mas a negação basicamente é assim, aí a negação é a única que a gente aplica apenas a um valor, tá? Vamos imaginar que eu tenho aqui o valor A, então eu tenho verdadeiro e falso. Se eu falar não há, é só inverter. A negação de verdadeiro é falso. E a negação de falso é verdadeiro. Então essa aqui seria a tabela verdade da negação, ok? Mas não se preocupa com ela por enquanto, tá? Com a aplicabilidade disso aqui, porque vão ser casos bem específicos que a gente vai usar a negação, tudo bem?
Vou fazer o seguinte, para esse vídeo não ficar muito comprido, eu vou finalizar ele agora, e aí no próximo vídeo a gente faz a implementação disso usando algoritmos, tá? A gente vai para o Portugal para ver a aplicabilidade disso, tá bom? Te espero no próximo vídeo.
Bom, vamos pegar um caso aqui do ouro.